as galinhas com meu povo, a gente tem um lema, que é chuva ou sol, nada nos impedirá, que somos mais fortes. Seu coral começa a festa e as florestas se transformam. Bom dia, amados e queridos irmãos, estamos de volta em mais esta oportunidade. O que é uma oportunidade? A oportunidade é um momento que Deus nos dá, né? Dado por Deus, uma oportunidade. Mais uma vez, uma chance que Deus nos deu nesse dia. E eu quero dizer assim, eu estou disposto a lutar. Eu quero compartilhar isso com você. Eu estou disposto a lutar neste dia. Está você também assim, disposto a lutar? O irmão Brana diz na mensagem Liderança, parágrafo 5, fala de bons cantos, né? Eu gosto de bons cantos, como esse que nós acabamos de ouvir. Bons cantos, bons hinos. Ele fala assim, os soldados, quando estão indo para a batalha, vocês sabem o que eles fazem? Eles cantam músicas e coisas assim. E o que acontece? Só por cantar? Não. Ele diz,
E isso lhes dá coragem para lutar a batalha que eles estão indo, né? Então, um hino como esse que nós acabamos de ouvir nos encoraja. E nós já começamos um culto doméstico falando, recitando uma frase como essa: eu estou disposto a lutar. Eu estou disposto a travar a batalha que para mim está proposta nesse dia. Amém. Eu gostaria de convidar você para ler a Bíblia juntamente comigo nesta manhã. Esta escritura nós utilizamos recentemente em uma das oportunidades que nós falamos, né? São João capítulo 3, versículo 1 em diante. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos. Então era um homem religioso, porque ele estava entre os fariseus. E este foi ter com Jesus, e este foi ter de noite com Jesus, e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Até aqui. Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ah, como eu anseio ver o reino de Deus. Como eu anseio estar naquele dia. Mas para que eu esteja naquele dia, o que é necessário? Acabamos de ler. É necessário um novo nascimento. Essa instrução, ela não foi apenas para Nicodemos, mas essa instrução, ela é para todos nós. O profeta de Deus para esta era, o irmão Brana, pregou uma mensagem: necessário vos é nascer de novo, com esse tema. Uma mensagem muito inspirada por Deus, que nos traz a luz desta escritura, né? A revelação dessa escritura. Mas quando se fala em nascer de novo, quando se fala em novo nascimento, se fala de uma nova vida, se fala de uma transformação. E aí nós podemos lembrar, por exemplo, daquela lagartinha. Tem um período no ano, né, que as lagartas, elas se transformam em borboleta. E nós podemos avaliar esse processo de transformação da lagarta e comparar conosco, que nós também precisamos sofrer um processo de transformação. E este processo de transformação, o irmão Brana diz que é esse o novo nascimento. O novo nascimento é um processo de transformação. É um processo de transformação que não acontece de um dia para a noite. Mas nós lutamos, nós sofremos esse processo de transformação. Dia a dia, um dia como este, que nós acordamos, estamos indo para a lida do dia, esse dia faz parte do processo de transformação. Novo nascimento, meus irmãos, não é apenas em um dia que isso acontece nas nossas vidas, mas novo nascimento é uma fase constante. Todos os dias nós precisamos. O profeta diz sobre isso. Todos os dias nós precisamos estar envolvido nesse processo de transformação. Novo nascimento não é uma única experiência. A pessoa teve uma grande experiência com Deus, agora eu nasci de novo. Não é bem assim. O novo nascimento faz parte de um processo. E quando nós lembramos da lagarta, a lagarta, ela tem uma fase que ela muito destrói. Ela ocupa coqueiros, né? Destrói coqueiros. Ela ocupa as plantas do jardim, destrói, come,
né? Corrói. Então, em uma fase da vida da lagarta, ela apenas destrói. Ela não consegue abençoar. Mas, depois que ela passa por um processo de transformação, ela passa por uma metamorfose, não é assim que nós dizemos? Ela passa por uma metamorfose e aquilo é um processo. Ela come, destrói, come tudo, não importa se aquela é uma plantinha tão querida ou não, ela come, ela destrói. Mas, por um outro lado, ela está reservando a alimentação que ela precisa para quando tiver que passar por esse processo de metamorfose, né? Esse processo de transformação. E assim, o que acontece com aquela lagarta? Ela entra para dentro do seu casulo, ela constrói o seu casulo e ali fica por longos dias, semanas, presa ali dentro. Quem sabe aquela lagarta está desesperada para sair dali. Mas quando ela sai dali, ela tem uma nova vida. E ela tem uma vida completamente mudada. A lagarta não continua na fase de destruir, de comer. Ela muda de etapa, muda de fase. Ali aconteceu o novo nascimento. E então ela passa a ser uma bênção para aquele jardim. Aquela lagartinha que era um grande problema para aquele jardim, ela então passa a ser uma bênção para aquele jardim. Por que uma bênção? Porque agora ela não mais vai comer as folhas do jardim, mas agora ela vai polinizar a flor. Ela vai polinizar a semente, né? A flor, a semente, para que venha novas vidas. Ela vai contribuir para isso. E assim é com a nossa vida. É a nossa vida de cristão, né? Antes, porém, éramos perdidos, estávamos em uma etapa. Hoje já estamos em nova etapa. O profeta diz aqui na mensagem Imagens de Cristo, parágrafo 84, ele diz sobre o novo nascimento. Ele diz: se houver um nascimento sobre um colchão de palhas, ou se isso acontecer no chão, ou em um hospital, onde os quartos são decorados com seda de cor rosa, de qualquer forma, é uma bagunça. É uma bagunça de qualquer jeito que acontecer. Isso mesmo. O processo de novo nascimento é doloroso, é bagunçado, é feio, né? Mas ele diz: do mesmo modo é o novo nascimento, é uma bagunça de qualquer jeito que você o tome, mas ele produz vida. Perceba isso, meu irmão. É uma bagunça, é uma sujeira, dói passar por esse processo, mas isso produz vida. Amém! Produz vida. Que tipo de vida? Vida de servo para que se humilhe, negue a si mesmo. Esse é o tipo de vida. Eles dizem: mas eu os tenho visto chorar e gritar e se comportar ao redor do altar. Sem dúvida. Eles estão nascendo. É o processo, né? Eles estão nascendo. É uma bagunça. Não me importa onde você vá. Você pode levantar o seu rosto todo cheio de lágrimas, ou seus olhos vermelhos, ou sua mão na carne viva de tanto bater no altar, mas é um nascimento. Isto faz algo contigo. Isto faz de você um servo. Isso tira de você a dureza. Perceba. Por mais que seja feio, que seja doloroso esse processo de novo nascimento, mas isso contribui para a vida. A borboleta, ela contribui muito mais para a vida de uma nova semente, na fase de borboleta, do que quando lagarta. Quando lagarta, ela só come, destrói as folhas. O novo nascimento produz vida, né? Você vê um bebê nascendo, é feio. Ali sai água, sai sangue e depois vem uma vida.
O importante é que no final a vida está ali. E no nosso processo de novo nascimento, meus irmãos, é da mesma maneira. Isso dói, é dolorido. Eu me lembro de uma história, para nós encerrarmos esta parte, este culto doméstico. Eu me lembro de uma história de um ferreiro. Aquele ferreiro que já tinha... Você sabe o que é um ferreiro? Que trabalha com metal, né? Fabricando peças. Aquele ferreiro já tinha anos e anos de experiência em sua profissão. E ele não era um cristão. E um certo dia ele pôde ter um encontro com Deus. Ele iniciou um processo de novo nascimento. E então aquele ferreiro decidiu sua vida, decidiu por viver a vida de um verdadeiro cristão. Mas sabe que as coisas não deram muito certo para ele. A partir do momento que aquele ferreiro pôde decidir por levar uma vida cristã, mas como ele enfrentou grandes lutas, grandes dificuldades, grandes tensões. As coisas não ficaram boas para ele. Mas aquele ferreiro não desistiu, ele continuou a sua vida de cristão. E um certo dia um amigo foi visitá-lo. Sempre tem um amigo, né, para visitar e comentar algumas coisas. Jó teve alguns amigos assim. E aquele amigo pôde dizer para ele: mas, meu amigo, como pode, depois que você tomou essas decisões de levar esta vida, as coisas se arruinaram para você? Observe ao seu redor, as coisas estão dando tudo errado. Você não acha que você está errado seguindo por este caminho? Você não quer voltar atrás e tomar o caminho de antes? Aquele ferreiro, no mesmo momento, ele não teve resposta. Ele se calou. Mas minutos depois, ele levantou sua cabeça. Enquanto havia aquele questionamento, ele baixou a sua cabeça. Mas alguns momentos se passaram, alguns minutos se passaram, ele pôde levantar a sua cabeça e dizer para aquele amigo: sabe, meu amigo, durante todos esses anos de profissão como ferreiro, eu aprendi algumas coisas. E aquele amigo diz: então diga o que você aprendeu. Ele diz: sim, eu aprendi que quando eu tenho que fazer uma espada, por exemplo, quando eu tenho uma encomenda de uma espada, eu tenho que escolher um material, mas eu nunca tenho certeza de que aquele material realmente é bom para aquela espada. Para que eu tenha verdadeiramente certeza, eu tenho que testar aquele material, eu tenho que começar os meus trabalhos. E a primeira prova que aquele material passa é ir ao fogo. Então aquele material, aquela barra metálica é levado ao fogo, depois eu tiro aquilo do fogo, dou boas marteladas naquela barra de metal, levo de novo ao fogo, bato mais marteladas, depois eu levo de novo, coloco em água fria, depois levo de novo, coloco em óleo, e assim é um processo demorado, é um processo dolorido para aquela barra de metal. E sabe de uma coisa, meu amigo? Muitas daquelas barras de metal não conseguem suportar. Elas trincam, elas racham, e aquilo automaticamente é descartado. Mas aquela que consegue aguentar todo aquele processo, meu grande amigo, no final, ela se torna uma linda espada. Eu bato o martelo, eu coloco no fogo, eu coloco na água fria, coloco no óleo, levo no fogo, e esse processo todo faz com que o final daquilo traga um resultado maravilhoso, uma espada linda, uma ferramenta muito útil para uma batalha. E sabe, meu amigo, eu penso que Deus está fazendo isso comigo. Aquele ferreiro disse: eu penso que Deus está fazendo isso comigo.
E eu penso que eu devo suportar essas lutas. Eu não devo desistir no caminho, mas o melhor que eu posso fazer é suportar essas lutas, porque logo, logo, Deus terá o melhor de mim para Ele. Ah, meus amados irmãos, isso nos traz uma grande reflexão. Que nós possamos, então, seguir para a batalha, lembrando desse novo nascimento, lembrando deste processo que temos que passar, lembrando da vida deste ferreiro. E isso nos tornará mais fortes. Isso nos fará suportar as provas na qual está propostas para nós. Amém, meu irmão. Isso te ajudou, isso me ajudou. Que Deus continue nos ajudando neste dia, nos fortalecendo, nos ajudando a enfrentar essas lutas. Vamos orar? Fale com Deus. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por estarmos juntos mais uma vez como famílias da fé, juntos como família, ó Deus, formando uma unidade. Deus, que o Senhor possa abençoar a cada amado irmão que está acompanhando, que está assistindo, assim como o Senhor tem nos abençoado, que essas bênçãos possam ir adiante, ó Pai, dos teus filhos. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, ó Pai, rogando as bênçãos do Senhor para este dia, que possamos ser fortes o suficientes e que no final deste dia possamos ter a vitória nas nossas mãos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, graças a Deus, fomos abençoados, eu fui abençoado. Deus te abençoe, amado irmão. Um grande abraço e até nos vermos outra vez.